Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Propaz Arena Digital aqui na TV Cultura. Essa aqui é uma realização da Seduc, Propaz e a Cultura Rede de Comunicação. Fique esperto porque hoje nós vamos ter uma aula de História com o professor Rangel. Ele vai falar sobre o golpe de 64. Em seguida, vai ter duas aulas de literatura com a professora Thelma Paz. A primeira é sobre a consciência nacional a partir da Revolução Moderna e a segunda é sobre concretismo. Então tenham todos uma ótima aula. Olá, a nossa temática hoje em História é sobre o golpe civil-militar de 1964. Nosso objetivo, ao final de nossa aula, é a compreensão desse termo, golpe civil-militar. Anteriormente, a abordagem em História usava apenas o termo golpe militar de 1964. Ao final, portanto, nós iremos compreender porque hoje abordamos golpe civil-militar. Sem dúvida, essa abordagem no Enem está nos objetos de conhecimento sobre as ditaduras políticas na América Latina. Então é muito importante para nós entendermos o contexto em que se desencadeou esse golpe. Vamos observar, primeiramente, nesses antecedentes do golpe de 64, todo um contexto que o Brasil se encontrava e, ao mesmo tempo, compreender também o cenário internacional. Vamos recuar aí aproximadamente 20 anos antes de 64 para compreendermos esse contexto. Observemos aqui na tela, em primeiro lugar, exatamente duas forças político-ideológicas que prevaleciam no Brasil aproximadamente pós-Segunda Guerra Mundial até 64. De um lado, o populismo nacionalista e de outro, os liberais, que eram apelidados exatamente de entreguistas pelos populistas nacionalistas. Efetivamente, nós temos aqui, vamos observar, duas fotografias que nos observam claramente os dois grupos. De um lado, Getúlio Vargas, que representa o grupo nacionalista entreguista. Do outro lado, Carlos Lacerda, Getúlio Vargas, que representa o grupo nacionalista populista. E de outro lado, Carlos Lacerda, que representa o grupo liberal, exatamente apelidado de entreguistas. Os nacionalistas, eles procuravam efetivamente defender a ideia de uma maior presença do Estado na economia, nos setores estratégicos da economia, de defender um maior controle do Estado sobre as diversas áreas sociais, particularmente nas relações trabalhistas. Já ao outro lado, os liberais, apelidados de entreguistas, eram aqueles que procuravam maior afinidade com o capital internacional, procuravam estabelecer e defender verdadeiramente a ideia do livre mercado, de defender também o Estado mínimo, e, portanto, esses dois grupos têm todo o embate entre eles nesses 20 anos, aproximadamente, que vão de 1945 até 1964. Voltando aqui na tela, após a apresentação dos dois ícones, né, Getúlio Vargas, que funda o Partido Trabalhista Brasileiro, e Carlos Lacerda, o líder da União Democrática Nacional, retornamos aqui, então, para observarmos na tela que, além desse cenário nacional, populistas, nacionalistas contra entreguistas, nós temos o cenário internacional. Esse cenário internacional é representado fundamentalmente pela interferência dos Estados Unidos na política latino-americana. No contexto da Guerra Fria, era fundamental para os Estados Unidos manter as alianças com os países latino-americanos. E, portanto, nós usamos o conceito em história de imperialismo para essas relações com os países latino-americanos. Era essencial que essas alianças combatessem o avanço do comunismo soviético. Portanto, para os Estados Unidos, estabelecer com o Brasil, o maior país da América Latina, alianças econômicas, políticas e militares era essencial.
principalmente depois de 1959, com a Revolução Cubana, que logo em seguida assumiu uma identidade comunista. Então, isso tornou a política latino-americana dos Estados Unidos uma política muito mais tensa e muito mais temerosa do avanço das ideias comunistas nos países latino-americanos, tendo como exemplo Cuba. Portanto, a política norte-americana ela vai o tempo todo nessa direção de procurar evitar o avanço do comunismo soviético sobre a América Latina. E isso se refletia muito claramente no Brasil, nesses dois grupos que a gente está trabalhando. O grupo dos liberais, ou entreguistas, eles estavam mais afinados com essa política norte-americana. Já o grupo nacionalista, representado por todos aqueles que estavam ao redor de Vargas e do trabalhismo, eles queriam uma outra via, uma via mais autônoma, efetivamente, para o Brasil. Nós temos aqui, normalmente, abordando, antes de 64, que ocorre o golpe, nós temos aqui 4 tentativas de golpe, sendo a quarta, de 1964, exatamente efetiva. A primeira tentativa de golpe civil-militar, e nós temos aí, portanto, a participação de lideranças políticas civis junto com lideranças políticas militares, ocorre em 1954. Só que o suicídio de Vargas acaba abortando essa tentativa. A segunda tentativa de golpe se dá com a eleição do presidente Juscelino Kubitschek, que as forças liberais e setores militares não queriam que ele tomasse posse e acabam articulando uma segunda tentativa de golpe que não é efetivada graças à reação de outros setores militares mais nacionalistas que defendem Juscelino e ele, JK, acaba tomando posse em 1956. A terceira tentativa de golpe civil-militar se dá em 1961, quando o presidente Jânio Quadros renunciou e o vice-presidente era justamente João Goulart, contra as forças liberais, entreguistas, assim chamadas, juntamente com alguns setores militares, não queriam a posse do vice-presidente João Goulart. Então, tentaram novamente fazer um golpe, derrubar, portanto, impedir, na realidade, a chegada de João Goulart à presidência da República. Essa terceira tentativa também foi abortada graças à movimentação também de alguns setores militares nacionalistas e de alguns setores civis e movimentos sociais pelo Brasil inteiro. Mas, finalmente, depois de aproximadamente 3 anos de governo de João Goulart, acaba que o presidente é deposto por essas forças que já vinham anteriormente tentando a deposição de João Goulart. Vamos observar agora, tratar de alguns pontos centrais no próprio governo João Goulart. O apelido dele, que era Jango. O governo dele começa em setembro de 1961, ocorre uma experiência parlamentarista entre 61 e 63, que foi a solução para que João Goulart assumisse, mas finalmente, depois de janeiro de 63, você tem o retorno do presidencialismo e o governo de João Goulart se torna efetivo. E, novamente, as forças contrárias a esse governo, na verdade, as forças contrárias ao nacionalismo populista, vão se articular, aí sim, para depor João Goulart. Podemos definir tranquilamente o governo de João Goulart, como um governo populista nacionalista. Verdadeiramente, costumo dizer que se Getúlio Vargas fosse rei, João Goulart seria seu príncipe herdeiro. Não tenha dúvida nenhuma. A política do governo de João Goulart segue exatamente os aspectos relacionados ao varguismo trabalhista, ao nacionalismo e à busca de um governo autônomo em relação às potências imperialistas do período. Mas há uma diferença do governo João Goulart em relação a Getúlio Vargas. Ele se aproxima muito mais dos movimentos sociais, da União Nacional dos Estudantes, do Comando Geral dos Trabalhadores, das ligas camponesas. E essa aproximação do governo Jango em relação a essas forças sociais
várias delas influenciadas sim pela esquerda, isso acaba tornando o governo dele um governo bastante tenso em função das forças que eram contrárias a isso. E a partir principalmente de 63, você tem então essas forças contrárias a Jango articulando as conspirações. E é agora que a gente entende melhor por que é golpe civil-militar. Entre essas forças você tem lideranças civis, efetivamente, principalmente líderes políticos, desde deputados federais, senadores, até governadores. Principalmente 3 governadores, de Minas Gerais, do estado da Guanabara e de São Paulo. Essas articulações civis se dão com as articulações militares, que se aproximam exatamente também desses grupos civis que querem a deposição de Jango. Além disso, você tem a presença dos Estados Unidos através de agentes da CIA, que já estavam no Brasil antes mesmo de 63, e que participam, na realidade, na preparação para o golpe. Eles, de maneira nenhuma, esses agentes da CIA, vão agir diretamente. O papel deles era desestabilizar o governo Goulart. Se aproximavam de deputados federais, se aproximavam de lideranças políticas contrárias a Goulart e faziam com que essas lideranças cada vez mais atacassem o governo Goulart, para desestabilizá-lo. Havia, sim, colaboração em dinheiro dos Estados Unidos, através desses agentes da CIA, através da embaixada norte-americana no Brasil, comandada por Lincoln Gordon, que era um embaixador absolutamente de postura ideológica anticomunista e que o tempo todo advertia seu governo de que o governo Goulart no Brasil estava perigosamente se aproximando do comunismo. A gota d'água, vamos dizer assim, para o golpe foi efetivamente a reformas de base que Goulart procura estabelecer no início de 1964. Essas reformas de base eram fundamentais e apoiadas por vários movimentos sociais de quem o governo havia se aproximado. Dentre elas, uma que causava bastante polêmica era a reforma agrária. Era a proposta do governo desapropriar terras na beira de rodovias e ferrovias federais. Também estender os direitos trabalhistas que, a partir das reformas trabalhistas de Vargas, eram direitos que favoreciam apenas os trabalhadores urbanos. Então, era a proposta aqui da reforma de base, o Estatuto do Trabalhador Rural, em que isso iria contribuir para o trabalhador do campo, o trabalhador da área rural, receber os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Outra importante reforma de base era a reforma eleitoral. Até então, os analfabetos não votavam e havia proposta para votos de analfabetos. Até então, os soldados e marinheiros também não tinham direito de votar. Então, nessa reforma, havia proposta para essas baixas patentes das Forças Armadas votarem. Havia também a proposta muito polêmica de legalização do Partido Comunista Brasileiro. Uma outra reforma de base importante também era a reforma educacional, uma reforma que iria atingir o ensino básico, o ensino superior, a abertura de mais vagas para o ensino superior, uma reforma no magistério, na carreira do magistério, salários, e também um programa de alfabetização no Brasil todo proposto por Paulo Freire, em que haveria, inclusive, a alfabetização de adultos. Todas essas reformas de base que eu citei, e havia outras, essas que eu citei, reforma agrária, reforma eleitoral, causavam muitas polêmicas, nenhuma delas foi efetivada. João Goulart vai propor as reformas de base e assiná-las no comício chamado da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964. Lá, nesse comício, em que ele aparece aqui nesta foto, discursando, tendo ao seu lado a primeira-dama, Maria Tereza Goulart, que ainda é viva, ele propõe as reformas de base e, ao final, assina essas reformas de base, que viriam a ser efetivadas em, no máximo, 60 dias.
E daí em diante a gente tem uma sequência de eventos que vão realmente levar ao golpe cerca de 17 dias depois. Aqui uma outra foto mostrando o evento do comício da Central do Brasil, do comício de Goulart, em que você vê claramente cartazes de movimentos sociais propondo a reforma agrária, acabar com os latifúndios, a legalização do Partido Comunista. Então, todos esses cartazes representam aquele momento de polarização do Brasil e de muita tensão entre grupos mais à esquerda, reformistas, progressistas, e os grupos mais à direita, liberais, conservadores, incluindo aí setores das Forças Armadas. Como resposta a esse comício, que teve aproximadamente 300 mil participantes, nós temos, cerca de 6 dias depois, em São Paulo, uma grande passeata chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Passeata essa organizada por alguns movimentos da classe média paulista, juntamente com a Igreja Católica, em que eles se manifestam contra o governo Goulart, acusando o governo Goulart de ser um governo que está se aproximando do comunismo e que, portanto, a Igreja e os cristãos deveriam se posicionar contra o governo por considerar o comunismo ateu. E daí nós temos vários cartazes expostos aqui, organizados na passeata por membros da classe média paulista e pela Igreja Católica. Dentre cartazes que dizem, queremos governo cristão. Tem um outro cartaz aqui que fala sobre o Brasil, querendo o Brasil verde e amarelo, sem foice nem martelo, que é o símbolo do comunismo. Então você vê a reação, uma passeata de aproximadamente 500 mil pessoas em São Paulo, a reação contra o governo Goulart. Poucos dias depois, no dia 25 de março, aproximadamente 6 dias depois dessa passeata em São Paulo, no Rio de Janeiro, os marinheiros se rebelam. Se rebelam porque eles querem se sindicalizar, eles querem criar um sindicato. E pelo Estatuto das Forças Armadas isso é proibido. Então essa revolta dos marinheiros assusta bastante a cúpula das Forças Armadas e vários oficiais das Forças Armadas acabam aderindo à preparação do golpe, exatamente por considerar que aí houve uma quebra de hierarquia das baixas patentes em relação aos seus comandantes. E, finalmente, no dia 31 de março, portanto, 6 dias depois da revolta dos marinheiros no Rio de Janeiro, começa o golpe militar, iniciado pelos militares, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Chegam ao Rio de Janeiro, aqui tem a foto com os tanques de guerra do Exército, chegando ao Rio de Janeiro, chegam no Rio de Janeiro no dia seguinte, dia 1º de abril, e nesse momento o João Goulart, que estava no Rio de Janeiro, acaba saindo do Rio e tentando organizar alguma resistência em Brasília, não dá certo, vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e daí ele acaba indo para o exílio 3 dias depois. E, portanto, essa última foto, meus queridos, acaba sendo uma representação do que a gente trabalhou nessa aula. Golpe civil-militar, porque você tem uma articulação entre forças políticas e lideranças políticas civis e lideranças políticas militares. Nessa foto você tem a representação disso. Já no Rio de Janeiro, já com o golpe efetivado, já a deposição de João Goulart, você tem aqui 2 generais, Antônio Carlos Muricy, e bem no centro, de capacete, o general Olímpio Mourão Filho, que foi quem iniciou o golpe em Minas Gerais, e aqui, bem no cantinho, de óculos, você tem um governador de Minas Gerais, que se articulou com eles exatamente para a deposição de Goulart, bem como os governadores de São Paulo e Guanabara, que era o governador Carlos Lacerda. Espero que você tenha, então, nessa temática sobre o golpe civil-militar, extremamente importante para você entender o início do regime militar, temática importante do Enem, que você tenha, então, compreendido exatamente o termo que hoje é utilizado. Força, foco e fé. Obrigado. Alô, galera do Propaz Enem. Alô, pessoal aí que está em Marabá, em Santarém, em Baião,
todos aqueles que estão em Rondon do Pará, em Ananindeua, que fazem parte lá de Abaeté, estamos aqui com vocês, agora no Propaz Enem, fazendo dentro desse contexto digital a tua aula, a tua dica, porque tu sabes que diante do nosso Enem, que já está chegando, você tem que abalar com todas as estruturas. E você está sabendo que já está chegando. Então, vamos em frente para que tudo dê certo. Vamos lá. O modernismo, ele faz parte dessa nossa aula e ele vai fazer com que você não erre nenhum dos itens que estão te aguardando lá. Vamos à tua prova, vamos a essas dicas e preste atenção. Diante da nossa literatura, o objeto do nosso conhecimento é a Revolução Moderna. Essa Revolução Moderna, ela vai estabelecer para ti as relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando os aspectos do contexto histórico, social e político. Tudo isso está na habilidade 15. Por quê? Porque o texto literário, ele te dá essa possibilidade de você caminhar, de você transitar entre esses contextos. E o modernismo, ele vai fazer com que isso aconteça naturalmente. Por quê? Dentro desse contexto do modernismo, nós vamos ver que ele quebra, principalmente com o quê? Pensamento clássico. Lembra da nossa última aula? O parnasianismo, a regra, não é? As normas, tudo muito bem estruturado. Agora, com esse novo olhar sobre a literatura, nós vamos ter essa arte que ela mostra o social, que ela mostra a visão política, que ela deixa transparecer a visão histórica. Então, diante disso, gente, o que nós vamos lembrar? Que a arte alienante, sem função social, não tem mais espaço. Ela saturou. Se ela saturou, o que nós temos agora que olhar? O modernismo. Que ele vai revitalizar a arte em todas as modalidades literárias. E isso nós vamos ver como. Olha lá. Semana de Arte Moderna. Chegamos, o modernismo chegou. 1922, e olha lá, presta bem atenção, olha essa data, 1922. 100 anos da nossa independência. Então, foi uma data proposital. Você começa a perceber que quando eles dizem, chegamos à época do acontecimento que causou grande tumulto e mudou a arte brasileira, a Semana de 22, ou seja, gente, a Semana de Arte Moderna. E ela mostra que isso daqui foi intencional. Por quê? Porque nós estamos comemorando 100 anos da nossa independência. Então, olha o que nós temos que ver. O Brasil, nós temos que repensar a nossa história. Nós temos que rever tudo aquilo que está diante da nossa visão de liberdade. Quebramos os tabus, acabamos com a visão academicista. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Mostrar essa orgia literária. Lembra? Orgia, mistura, os gêneros se entrelaçando, as palavras mostrando novas possibilidades de leitura, o texto apresentando uma nova possibilidade, não é, de percepção, de interpretação. Então, qual seria a palavra de ordem? Qual seria o lema? Liberdade. Olha, a liberdade. Então, lembra, parnasianismo da nossa última aula, que tu lembras muito bem, que tu estás estudando, isso já está muito bem afinado para você. Nós temos uma linguagem agora coloquial. Verso livre, verso branco. Ruptura com o passado academicista. O que seria, gente, esse passado academicista? O parnasianismo. Busca a história da pátria para reformular a nossa identidade. Ou seja, nós vimos que essa história, ela foi muito, não é, realçada diante de um contexto forjado. Então, nós temos que fazer essa releitura. Cantando e pintando um Brasil com nossos tons, os nossos mitos, a nossa gente, a nossa cultura, sabores, religiões. Isso é o Brasil. Então, olha, um Brasil
que desde o pré-modernismo vem se falando para você, estava adormecido. O Brasil de Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. E olha o que ele dizia. Ai, que preguiça. Nossa fala, gente, né? Principalmente nós, paraenses, somos Macunaíma intensamente representado diante desse nosso Pará. Olha, ai, que preguiça. Então, esse Brasil, ele volta aqui, olha a poética, olha os poetas, olha o que Manuel Bandeira diz desse primeiro momento. Ele vai lançar a teoria do poeta sórdido. Olha o que ele te diz. Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Porque antes, no parnasianismo, tudo muito bem colocado, era o belo perfeito. Agora, nós temos a visão dessa relação real, verossímil com a realidade, o sujo, o triste, aquilo que é marcante. Olha, vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branca muito bem engomada. E na primeira esquina passa um caminhão. Salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. É a vida, gente. É o caminhar pelas ruas. É o falar do brasileiro. Lembra o que o poeta te disse? A língua errada do brasileiro, né? A língua errada do povo. A língua certa do povo. Então, diante disso, nós temos a miséria, nós temos o cotidiano. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de se dar ao desespero. Olha que imagem, olha a imagem que te diz tudo. A fome, a miséria, a exploração, ela tem que estar no poema. Eu não posso mais me omitir diante dessa realidade que é tão intensamente massacrante. Sei que a poesia é também orvalho, é claro. Ela vai falar de amor, ela vai te mostrar a sensibilidade, ela vai fazer você se emocionar. Isso é o texto poético, isso é o texto literário. Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens, 100%. E as amadas que envelheceram sem maldade. Porque a emoção, ela também está diante daquilo que te choca, porque te faz refletir. E era isso que o modernismo queria. Então, olha, essa busca de conhecer a si mesmo, de estar presente na poesia, também nos faz lembrar os movimentos nacionalistas. SOS Brasil, né? Muito atual. Nós estamos mostrando o momento de SOS Brasil. Olha lá, olha o que lá em 22 se falava. O movimento Pau Brasil, que mostrava uma intenção primitivista de valorizar o que é nosso. O movimento Verde-Amarelo, que depois do seu líder, Plínio Salgado, ter visto ou se relacionado diante das ideias nazifascistas, fez com que esse movimento adquirisse uma visão ufanista. E aí, não é, esse movimento ele adquiriu uma ideologia ariana, a raça pura. Nada a ver com o nosso país, que não temos, nosso Brasil, ele é movido pela diversidade, pela diferença, pela transformação. O movimento antropofágico, que revela que o homem, ele pode usar as duas imagens, as duas culturas, aquela que veio de fora, tá? Com todas as suas riquezas, e a nossa daqui. Então, olha, essa degludição da cultura através desse movimento antropofágico. Nós também temos, diante dessa visão de 22, olha essas figuras marcantes aqui. Mário de Andrade, Anita Malfatti, lembra? Tu não podes esquecer, pelo amor de Deus, não vai esquecer, de 1917, que Monteiro Lobato, diante assim de uma visão muito triste, não é? Marcou a exposição de Anita Malfatti com aquele artigo no jornal. Você lembra? Né? Paranoia ou mistificação? Pois é, olha como foi interessante. Às vezes as pedras doem, mas elas fazem você pensar. Naquele momento, não é? Tudo era caos, mas olha como foi
um momento para se estruturar e construir a Semana de Arte Moderna. A geração heróica, olha aí os heróis desse momento. E você agora, herói do nosso tempo também, não é isso? Olha lá o que nós temos ali Oswald de Andrade, nós temos Tarsila do Amaral, nós temos Manuel Bandeira. Olha o que ele diz: moça linda, bem tratada. Olha essa moça, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, mas um amor. Granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta. Um coió, ou seja, um palerma, sem significância diante da sociedade. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burro como uma porta. Paciência. Plutocrata, sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta do pobre arromba, uma bomba. Olha aí os plutocratas que nós temos hoje. Estás vendo como podemos? Eu sou 300, sou 300, sou 350. As sensações renascem de si mesmo. Sem repouso, ó espelhos, ó Pirineus, ó caiçaras. Se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Vocês estão vendo? As nossas representações são muitas, então eu não tenho só um Brasil, e ele foi representado aqui. Olha o que nós temos agora, geração de 30. E nessa geração de 30, os múltiplos olhares sobre o estar no mundo exigem reflexão. Vê essa imagem bem aqui? O que ela te diz? Tá? Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica. Então, nesse período entre guerras, eu não posso mais ter aquele momento só de brigar por uma identidade nacionalista. Eu tenho que observar que o regionalismo está acontecendo, gente. Olha o que nós temos como os autores. Drummond, Jorge Amado. Nós observamos que diante de Vinícius, o mundo todo se coloca à sua disposição. Cecília Meirelles vai apresentar-se nesse momento. Raquel de Queiroz mostra-se de modo tão intenso. Olha o que nós temos aqui de Cecília Meirelles. Olha o que ela diz. Depois do sol, observa que tudo estava às escuras. O mundo se fechava. Então, olha, faz-se noite com tal mistério, tão sem rumor, tão devagar, que o crepúsculo é como um luar, iluminando um cemitério, tudo imóvel, serenidades. Que tristeza nos sonhos meus, e quanto choro e quanto adeus neste mar de infelicidade. Você percebe que agora o mundo pede, nós temos que refletir, repensar esse estar no mundo. Pensar a palavra para expressar sua real potência. É isso que nós temos na geração de 45, a geração dos arquitetos da palavra, a geração neoparnasiana, a geração que nós temos com Lígia Fagundes Telles, com Clarice Lispector, com Ariano Suassuna, com João Cabral de Melo Neto, com Guimarães Rosa. Olha o que ele te diz em A Hora da Estrela, uma visão regional que tão bem foi apresentada por Clarice. E olha o que ela te diz, Macabeia, retrato do Brasil, sofrida, marcada pela miséria, pelo momento de dor. Então, gente, seu sonho está aí, nessas dicas. Todos os momentos nós te mostramos que você pode, que você conhece. Está tão próximo, porque já está chegando o Enem 2019. Então, fique com Deus, acredite em você. E lembre-se, estamos juntos. Até o próximo momento que essa dica já vai voltar para ti. Fica ligado, estou te esperando aqui também. Olá, galera, voltamos e agora tu já sabes porque nós estamos aqui afinados contigo e esperando que essas dicas façam a tua prova o melhor possível. Primeiro dia, o tremor é imenso. Aquele nervosismo está-se no ar.
mas acredita, tá? Nada foi em vão, foram momentos de preparação em que todos os momentos em que essas aulas iam para você tinham um intuito: fazer com que você melhorasse o seu olhar sobre as leituras. Então, agora, vamos olhar para um contexto dentro das tendências contemporâneas: concretismo. Essa visão concretista, ela mostra as tendências do novo momento modernista. Então, o que é que nós temos diante desse contexto? Olha lá, a poesia concretista, ela se apresenta diante dessa visão contemporânea. Observa aqui o que nós temos na imagem. Parece que ela está toda quebrada, que ela está montada. Mas isso aqui é proposital, Thelma? Claro que sim, proposital. Uma visão diante da arte que mostra que nós podemos construí-la tal qual uma campanha publicitária, que nós podemos montá-la de modo assim intenso e seguindo os nossos vários momentos da linguagem. A palavra, a imagem, uma charge, as cores, tudo vai estar assim extremamente alinhado para te dar, para te passar, melhor dizendo, uma mensagem. Olha o que te diz do concretismo. Concretismo, movimento racionalista. Você pensa em todo o texto, olha, ele não se faz movido pela inspiração. Tu não estás mais no romantismo. Você está no momento que essa visão, né, do movimento, ela é muito presente nas artes, buscando na arte a expressão de um geometrismo extremo. Olha bem essa palavra, geometrismo extremo. Observe as várias formas. O poema, ele não está parado, estagnado. Parece que ele está em movimento. Percebestes isso? O poema viu destituído o verso em sua estrutura tradicional. Ou seja, sabe aquele poema bem comportado, que lembra para a gente o soneto, lembra disso? Pois é, acabou. Que tinha o poema, tinha a estrofe, não temos mais isso. Então, se tu estás vendo que eu não tenho isso, agora vale a letra, vale a imagem. Olha o que tu estás vendo aqui. Elementos da tabela periódica que lembram para a gente a química e que foram muito bem utilizados, né, especialmente pelo poeta, para escrever aquilo que é essencial, para revelar todo o sentimento. Eu te amo. E tu sabes disso, que eu te amo, né? Nós tivemos nessa caminhada que não foi fácil. Olha, então agora vale a letra, a imagem, o aproveitamento pleno da folha de papel e da exploração máxima de seus possíveis preenchimentos, bem como de seus vazios, que aproxima-se, olha o que eu disse ainda agora para vocês, dessa linguagem publicitária. Observa isso aqui. Olha, sempre o concretismo, ele vai tentar aliar esses dois universos. O texto não verbal e o texto verbal. Sendo que sempre de modo significativo. Por quê? Porque nós já temos essa relação com o concretismo. Nós fazemos essas imagens que permeiam o nosso dia. E aí, tudo bem? Valeu, olha, você está se comunicando. E o texto, ele é para isso. Olha o que te diz o texto. Estou sempre sonhando. Vou navegando na vida como quem desbrava o mar, com a certeza da partida e o mistério de aportar. E vocês fizeram muito bem isso. Vocês estão sonhando com aquilo que está prestes a chegar. Quem foram os responsáveis por esse momento? E olha que é uma poesia que ela se deu em dois contextos, Brasil e Suíça. Olha quem foram os nossos representantes aqui. Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari.
Eles foram representantes da nossa poesia concretista. Além disso, observa isso. Os pontos principais que jamais devo esquecer na hora da minha prova. Os concretistas buscam o apelo gráfico e visual, indo de encontro ao processo de comunicação da vida moderna. Olha lá, é aquilo que mostra assim como uma referência rápida e precisa. Os concretistas buscavam a linguagem verbovisual, tá vendo? Olha, lembra que eu te disse ainda agora, a palavra e a imagem, elas se entrelaçam, elas se encaixam perfeitamente. Olha como o teórico usa verbovisual, procurando pôr em evidência o significante. Isto é, a representação do que o poema como um todo seria captado pelo público. Então, aquela imagem extremamente significativa, com as palavras mínimas diante daquilo que eu quero te mostrar. Olha lá, observa, olha como as imagens, elas são fechadas naquilo que nós queremos. E altamente, como é que eu posso colocar aqui para ti, envolventes naquilo que elas pretendem representar. Olha, no eu está o tu. E no tu está o eu. Olha o V. Eu nem precisava, gente, dos olhos. Bastava eu colocar o V. Ele já estava fechado naquilo que eu quero te mostrar. Por isso, olha, o concretismo enriqueceu a poesia brasileira contemporânea com a possibilidade da palavra pura em seu plural. A palavra coisa, porque ela te mostra o significante, o objeto que está em foco naquele momento. Observa isso aqui, olha. Vocês passaram por esse caminhar modernista, e esse caminhar modernista, ele foi fazendo com que você amadurecesse na sua análise, na sua interpretação. Eu acredito nisso. Eu espero que na hora da tua prova tu tenha assim uma calma, uma tranquilidade imensa. Esse caminhar modernista, ele passou pelo pré-modernismo, porque o século XX, ele tem que ser muito bem planejado, muito bem estruturado. Vieram bombasticamente as vanguardas. Aí você teve aquele momento que nada de sair o parnasianismo da cena literária. Por quê? Era um momento que os políticos, que a visão histórica queria, uma poesia alienante. Nós tivemos a Semana de Arte Moderna. E essa Semana de Arte Moderna, ela foi o estopim da bomba. O modernismo, ele veio para mostrar todas as possibilidades poéticas de uma visão que mostrava que agora a nossa poesia poderia ser exportada, que nós iríamos buscar, tá, toda a nossa cultura e a riqueza que nós temos. Diante disso, o concretismo aparece. O poema praxis, o poema social. Então, como nós já vimos que caiu no Enem, eu agora trago para você. Eu sei que tu vais acertar, porque tu vais te lembrar. Porque tu sabes que diante da tua prova, os teus conhecimentos, eles têm que ser testados. E você está pronto para esse teste. Então vamos a ele. Caiu no Enem. Observa o texto bem aqui, no canto da tua tela. Olha o que ele diz. Da sua memória, 1000 e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Olha, de sua memória, 1000 e outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Por isso, olha, lembra a memória. Olha o que ele diz. Trabalhando com recursos formais, inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela... Caiu no Enem, gente.
um item que seria assim, fácil. Porque ele está te dizendo que são recursos formais e esse poema, ele vai traduzir essa expressividade de como isso aconteceu. Vocês viram que as palavras, elas foram se fragmentando. Elas foram quebrando-se no decorrer do poema, para mostrar, para dar a ideia de que aquilo vai paulatinamente, né, se construindo numa nova possibilidade, como uma água que cai. Então, diante disso, leiam com cuidado. Seria a interrupção da fluência verbal? Interrupção da fluência verbal? Não, gente. A reestruturação formal da palavra, como que eu vou reestruturar essa visão formal? Em que momento tu tens o formalismo presente no texto? Você está vendo? Olha o tempo, vai cronometrando, eu nem passaria e continuaria a ler essa alternativa. A dispersão das unidades verbais, elas estão dispersas ou elas estão entrelaçadas entre elas? Como dispersas? Tu ainda ia continuar? Fragmentação da palavra para representar o estreitamento da lembrança. Está vendo? Olha aí, o estreitamento, olha aí, fragmentação. É você olhar para o texto e ir para a galera. Renovação das formas tradicionais, como tradicionais? Se eu estou diante de uma visão contemporânea que busca o novo, que busca a mudança, eu sei que tu acertaste. Então, veja se foi isso. Olha lá, a palavra, ela foi fragmentada. Ela se mostrou entre novas possibilidades. Galera, acredita em ti. Lembra do seguinte, eu não queria botar pressão, mas vai lá. Você tem que estar sempre consciente e preparado para essa luta. Enem, 32 dias. É a tua hora de brilhar. Tchau, acredita em ti.